A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a missionária Edileuza. E nessa gravação eu quero dizer para vocês que vai me ouvir que vai ter pessoas na minha e na sua vida que nós vamos ter que nos afastar, que nós vamos ter que nos separar, para que a promessa, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas da forma que Deus ele falou. Louvado seja Deus. Vai ter pessoas que eu e você vamos ter que deixar para trás, que eu e você vamos ter que nos separar, que se separar, que nos afastar. Louvado seja Deus, para que a promessa e o propósito de Deus, o qual ele falou, se cumpra nas nossas vidas, para que alguns propósitos e para que algumas promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero te dizer na direção do Senhor que nem todo propósito e nem toda promessa de Deus, louvado seja Deus na minha e na tua vida, louvado seja Deus, todos vai poder participar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem promessas de Deus na minha e na tua vida, que tem pessoas que não vai poder participar. Tem propósito de Deus na minha e na tua vida, que vai ter pessoas que não vai poder participar. Tem propósito de Deus na minha e na tua vida, promessas de Deus na minha e na tua vida. Louvado seja Deus, que no momento do cumprimento tem pessoas que vai precisar se afastar de mim e de você, vai precisar ficar longe de mim e de você. Tem pessoas que eu e você vamos ter que nos afastar, ter que nos separar, louvado seja Deus, no momento em que algumas promessas, alguns propósitos de Deus estiver para se cumprir na minha e na tua vida, na minha e na tua história. Louvado seja Deus na minha e na tua caminhada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai ter pessoas que às vezes, muitas das vezes, até mesmo eu e você, nós vamos querer carregar junto conosco, nós vamos querer manter junto conosco, louvado seja Deus, mas que nós vamos ter que deixar para trás, que nós vamos ter, louvado seja Deus, que nos afastar, que nos separar de algumas pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero te provar isso dentro da palavra do Senhor, quando o Senhor, ele deu uma ordem, louvado seja Deus. Ele deu uma ordem para Abraão, mandando ele sair do meio da sua parentela e ir para uma terra qual ele o iria mostrar. Louvado seja Deus. E Deus fez uma promessa para Abraão. Só que Abraão, quando ele sai, ele não obedece a promessa do jeito que Deus falou. Ele não obedece ali a ordem do Senhor, a ordem de Deus do jeito que Deus o ordenou. A ordem de Deus para ele foi para ele sair do meio da sua parentela, da sua terra. Louvado seja Deus. E ele sai, mas porém ele leva um parente com ele. Ele sai, mas porém ele leva alguém do meio dos dele junto com ele. Ele leva quem? Ele leva Ló. Sendo que a ordem do Senhor para ele foi sair do meio dos dele, sair do meio da parentela dele. Mas Abraão achou melhor levar consigo. O seu sobrinho Ló, sendo que a ordem que o Senhor o havia dado para ele foi sair do meio dos seus, sair do meio da sua parentela. Louvado seja Deus. Talvez na mente de Abraão, talvez ele achou assim que sobrinho não era parente. Louvado seja Deus. Parece até que ele achou que o sobrinho não era parente, porque a ordem do Senhor para a vida dele foi: sai do meio da tua parentela. Louvado seja Deus. E ele sai, porém, ele acha melhor levar com ele o seu sobrinho Ló. Mas eu quero te dizer que ainda que eu e você insistimos em manter do nosso lado, louvado seja Deus, aquele que Deus falou que é pra gente se afastar, pra gente se separar, o próprio Deus vai chegar um momento que ele vai fazer a gente tomar essa atitude. Vai ter um momento que o próprio Deus vai fazer a gente tomar essa decisão. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que a promessa dele venha se cumprir nas nossas vidas, para que o propósito dele venha se cumprir nas nossas vidas. Ainda que a gente queira insistir em carregar essa pessoa,
atrás de nós. Ainda que a gente queira insistir em manter essa pessoa, louvado seja Deus, do nosso lado, na nossa companhia. Louvado seja Deus. Porque a palavra vai dizer que Abraão, ele sai. Assim como o Senhor o havia ordenado, ele sai da sua casa ali, do meio da sua parentela, mas porém ele leva consigo alguém do meio dos seus. Ele leva consigo alguém do meio da sua parentela, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Louvado seja Deus, ou seja, saiu, mas levou parente. Saiu, mas levou consigo, levou atrás com ele parente. Louvado seja Deus. Mas chegou um momento que ele teve que se separar do seu parente. Chegou um momento que ele teve que se separar, louvado seja Deus, assim como Deus o havia ordenado. Porque a promessa de Deus tem que acontecer, tem que se cumprir. O propósito de Deus ninguém invalida, a promessa de Deus ninguém invalida. Louvado seja Deus, ninguém muda. Se Deus falou, está falado, tem que se cumprir da maneira que Ele falou. Ainda que a gente queira dar um jeitinho, louvado seja Deus, ainda que a gente queira acrescentar algo ou diminuir, tem que se cumprir da mesma maneira que Deus ele falou. Louvado seja Deus. E chegou um certo momento ali que ele teve que tomar essa decisão. Abraão teve que tomar uma decisão e se afastar do seu primo Ló, se separar do seu primo Ló. Ele teve que sair de fato do meio dos seus, do meio da sua parentela. E teve que partir, louvado seja Deus, para o lado ali, cada qual para o seu lado. Tem momentos nas nossas vidas que é assim, Deus vai precisar fazer assim com algumas pessoas. Vai ter que cada um partir para o seu lado, para que a promessa de Deus se cumpra na vida. Para que o propósito de Deus se cumpra na vida. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, que eu e você viemos a entender que se Deus ele já falou que alguém vai ter que sair, louvado seja Deus, de perto de mim e de você, que eu e você vamos ter que nos separar, nos afastar de alguém que Ele já ordenou para a gente se afastar. Se a gente vai ter que sair, louvado seja Deus, de lugares que Deus já falou que é para a gente sair, já ordenou, já mandou a gente sair. Se afastar de pessoas que Ele já ordenou, já mandou a gente se afastar, a gente vai ter que se afastar. E ainda que a gente ainda que a gente queira tentar permanecer em lugares que Deus já ordenou que a gente saísse, Ele vai fazer a gente sair. Ainda que a gente queira, louvado seja Deus, continuar junto com pessoas que Deus já mandou a gente se afastar, se separar, Deus vai fazer. Vai chegar um momento que Ele vai fazer a gente se separar de algumas pessoas, se afastar de algumas pessoas. Amém? Então, reflita nisso nesse dia de hoje. Reflita e analise qual foi a ordem que o Senhor Ele já te deu e as pessoas que Ele já mandou você se afastar, as pessoas que Ele já mandou você deixar para trás, você se separar, os lugares que Deus ele já mandou você sair. Porque tem promessas, louvado seja Deus, na minha e na tua vida, que só vai se cumprir, só vai acontecer, promessas e propósitos de Deus, na minha e na tua vida, que só vai acontecer, só vai se cumprir, quando eu e você obedecer e se afastar de pessoas que Deus quer que nós se afastamos, e sair de lugar que Deus ele quer que nós saímos. Amém? Que Deus abençoe.